Durante minha missão, minha mãe falsificou minha assinatura e vendeu a cabana do meu avô por $1.200.000 para salvar o império fraudulento do meu irmão. O vovô já tinha me deixado o terreno ao redor. O operário nem olhou quando parei no estacionamento de cascalho. Ele comia um sanduíche, encostado em um caminhão com Grupo de Desenvolvimento Blackthorn, escrito na porta em dourado. Atrás dele, um trator escavadeira estava ao lado de uma estaca de topógrafo com uma bandeira laranja. Atrás disso, onde ficava a cabana do meu avô, o fogão a lenha tinha uma rachadura no painel esquerdo que ele prometia consertar todo verão, mas nunca consertava. Uma placa de metal branca, ainda brilhando com o orvalho, anunciava: Blackthorn Ridge Estates. Luxo nas montanhas a partir de 900 mil. Parei no cascalho molhado, vestindo jeans, botas gastas e jaqueta com um emblema do Exército dos Estados Unidos, pois estava cansada demais do voo para trocar de roupa. Li a placa 3 vezes até o trabalhador olhar para cima. Senhora, esta área está em desenvolvimento. Você vai precisar. Esta terra é da minha família. Falei com mais firmeza do que sentia. Todo meu corpo gelou, não pelo ar da montanha. Ele largou o sanduíche, pegou uma prancheta e olhou a página com tédio, como quem já respondeu isso antes. Você é Audrey Sterling? O cascalho rangeu sob minhas botas. Disseram que você estava no exterior. Olhei para ele por um tempo, depois para a placa. Olhei para a escavadeira, estacionada a cerca de 12 metros da varanda da frente do vovô, onde ele costumava sentar à noite tomando café forte e olhando para as árvores como se esperasse algo. Respondi baixo. Sim, diriam isso. Peguei o celular e comecei a fotografar. Todo o número de licença em cada estaca, logotipo de caminhão, marcador de canto, placa próxima ou distante, contato da construtora e adesivo de permissão do condado nos equipamentos. Com tudo o que precisava, voltei ao carro alugado em silêncio. Ele não me impediu. Dirigi 3 quilômetros pela estrada da montanha, parei em uma lanchonete com quadro de especiais escrito à mão e pedi o maior café disponível. Abri o banco de dados de registros de propriedades do condado no meu laptop, mesmo com as mãos trêmulas. Deixe-me explicar. Sou Audrey Sterling, 34 anos. Há 8 meses, eu era sargento no Exército dos Estados Unidos. Inteligência militar, 9 anos de serviço, 2 missões, incluindo 14 meses na Coreia do Sul em um posto de escuta perto de Osan, trabalho ainda confidencial. Não sou fácil de enganar. Ainda assim, meu avô, Raymond Sterling, construiu a cabana em Blackthorn Ridge em 1974. Ele e 2 amigos, um carpinteiro e outro pedreiro, passaram 3 verões cortando madeira, fazendo a fundação e levantando as paredes em 40 acres de terra que ele economizou durante 11 anos para comprar. Quando nasci, ela já estava na família há 20 anos. Quando pude me lembrar dela, era o lugar mais sagrado que conheci. Ele me ensinou a ler um mapa topográfico naquela propriedade, me levou por todos os cantos daqueles 40 acres antes de eu completar 12 anos. Ele me fez aprender linhas de drenagem, marcos de demarcação e servidões de utilidade pública como outras crianças aprendem nomes de ruas do bairro. Terra é memória, ele dizia, e memória não pode ser taxada. Ele morreu quando eu tinha 25 anos 3 meses após meu primeiro destacamento. Não pude ir ao funeral. O testamento foi lido sem mim e recebi uma cópia por e-mail. Minha mãe, Viviane, meu irmão Preston e eu éramos os beneficiários. Ela ficou com a casa em Carrington e Preston com os investimentos. Fiquei com a cabana e 40 acres ao redor. O terreno foi demarcado em 1992 e redividido em 2018 após disputa de limites causada por algo que o Preston fez. Mas vou chegar lá. O problema é que eu confiava que aquela propriedade era minha, pois isso já estava por escrito há anos. E quando você está há 14 meses em uma missão, vivendo dentro de um perímetro de segurança, em um país onde suas ligações são monitoradas e seu correio demora 3 semanas para chegar, e você trabalha 70 horas por semana em análises de inteligência que podem afetar vidas de verdade, você não perde muito tempo se preocupando com registros de propriedades do condado lá em casa. Esse foi o meu erro. O único que cometi, mas foi o suficiente. O banco de dados do condado carregou às 7h43 em uma mesa de canto com um café esfriando à minha frente. Procurei meu nome, depois o número da propriedade que decorei aos 16 anos por insistência do vovô. A transferência era de 12 de setembro do ano anterior, há 14 meses. Eu tinha passado 11 desses meses na Coreia do Sul. Procuração registrada eletronicamente, autorizando Vivian Marie Sterling a agir em nome de Audrey Catherine Sterling em todos os assuntos relacionados à venda e transferência da propriedade, conhecida como Lot 0047 a Blackthorn Ridge. A assinatura no registro eletrônico era a minha, não só parecida com a minha. Reconheço minha assinatura como reconheço meu rosto. Já assinei milhares de documentos militares. Minha caligrafia é diferente porque fraturei 2 dedos durante um treinamento corpo a corpo em Fort Benning em 2013. Meus dedos anelar e médio da mão esquerda, que cicatrizaram tortos, criaram uma quebra de pressão cerca de 2/3 ao escrever Sterling. O A em Audrey tem um laço inclinado, alvo de piadas do meu sargento instrutor. Ambos estavam na assinatura daquele documento. Quem falsificou não usou um modelo. Eles usaram documentos reais, originais, que só existem
existem em um lugar. Meu estômago não afundou, ficou parado de um jeito ainda pior. A calma de quem teve o treinamento assumindo o controle e silenciando o cérebro que queria gritar. Continuei lendo. 7 dias após o registro da procuração, 247.180 e 247.880 dólares foram transferidos para uma conta do Sterling Family Holdings Trust, entidade que eu desconhecia, nunca assinei documentos para criar e na qual não era beneficiária. 3 dias depois, 842 mil dólares foram transferidos do Sterling Family Holdings Trust para Preston Sterling Custom Homes Ltda. Consultei os registros comerciais de Preston. 3 processos civis em 2 anos e 2 ônus de empreiteiros, somando mais de 400 mil dólares. Investigação pendente da Comissão Estadual de Seguros por uma reivindicação dele após incêndio em uma casa modelo construída por ele. Um incêndio que, aparentemente, 2 dos seus subcontratados disseram aos investigadores que começou em uma área da casa que estava trancada e inacessível para a equipe de trabalho. Eu fiquei sentada ali por um bom tempo. O café esfriou. Minha mãe não tinha cometido um erro desesperado. Ela tinha construído um sistema. Dirigi até Carrington naquele dia e fiquei em um motel na Rota 9 por 89 dólares a noite, com máquina de gelo quebrada e cortinas que não fechavam bem. Não me importei. Eu precisava de uma mesa, Wi-Fi e controlar as paredes. Primeiro liguei para David Hayes, ex-capitão do JAG do Exército e agora advogado, que me ajudou a atualizar meu testamento antes do 2º destacamento. Eu confiava nele, pois já me viu sob pressão e não vacilou. David, preciso saber se posso abrir uma queixa criminal de fraude e uma liminar civil ao mesmo tempo. E preciso saber disso antes de falar com qualquer pessoa da minha família. Houve uma pausa. Me conte tudo. Relatei tudo em ordem cronológica, com horários, pois é meu jeito. Ele ouviu sem interromper, algo que sempre apreciei nele. Quando terminei, ele disse: a procuração falsificada é fraude criminosa. A transferência bancária torna o caso federal e envolver a empresa dela é lavagem de dinheiro. Audrey, não é disputa civil, é crime. Eu sei. Você quer denunciar ou resolver discretamente? Lembrei das mãos ásperas do meu avô me entregando mapas e dizendo: sua mãe só entende de terra quando alguém mais rico quer. Respondi que queria resolver corretamente. Quero entender tudo o que possuo antes de conversar com alguém. Inteligente, ele disse. Comece pelo levantamento. Na noite anterior à minha primeira missão, abri a pasta de documentos à prova de fogo. No aeroporto, o vovô me entregou essa pasta cinza surrada com zíper, do tamanho de uma pasta tamanho ofício, dizendo: só abra quando precisar. Ele fez uma pausa e disse: sua mãe só entende de terras quando alguém mais rico as deseja. Tentei me preparar para isso. Guardei em um depósito em Augusta, Geórgia, por 9 anos sem abrir e mudei de lugar 2 vezes sem abrir. Pensei nisso uma vez na missão, sentindo tanta saudade de casa que doía respirar, mas não abri então. Só abri naquela noite, no quarto de motel com a máquina de gelo quebrada. Dentro, mapas do levantamento de 1992 feitos à mão e carimbados profissionalmente. Uma carta do advogado do vovô, Harold Birch, falecido, explicando a redivisão de 2018 e transferências de títulos separadas, além de uma nota manuscrita do vovô, 2 páginas com caligrafia inclinada e cuidadosa, datada 4 meses antes de sua morte. Audrey. Em 2017, Preston arrendou os direitos de extração de madeira no nordeste da propriedade para Carl Dewick, sem me avisar. Só descobri quando o equipamento de Dewick apareceu no portão. Depois, ele foi preso por fraude fiscal. O incidente me deixou certas coisas claras sobre o futuro. Solicitei ao Harold que dividisse a propriedade em 2 lotes legais. A cabana fica em um terreno de 0,47 acres, lote 0047 a os 15,3 acres restantes, incluindo a área de proteção de mananciais, servidões de serviços públicos, estrada privada sobre o Miller's Run e direitos do poço, foram transferidos separadamente, registrados apenas em seu nome e registrados novamente no cartório como lotes 0040 e 7B a 0040 e 7F. Estes não pertencem ao lote da cabana. Eles foram transferidos para você pessoalmente em 2018 separadamente do testamento, e não estão sujeitos a quaisquer alterações posteriores. Sem esses lotes, a cabana fica sem acesso por estrada, serviços públicos e direitos legais sobre a água. Não pode ser alcançada, desenvolvida, vendida a um incorporador ou demolida sem sua permissão. Eu te amo. Construí defesas. Use-as. Raymond. Eu fiquei um tempo sentado na cama do motel com a carta nas mãos. Depois ri. Já tinha passado 14 meses em silêncio fora. Minha mãe tinha passado o que agora eu estimava ser a maior parte de um ano construindo a fraude. Ela contratou alguém para produzir uma assinatura falsa convincente. Ela criou um trust de fachada. Ela transferiu quase $1 milhão para a empresa em dificuldades do meu irmão, vendeu a cabana e nunca verificou o que havia ao redor. 15 acres de terras de bacia hidrográfica, servidões e direitos de estrada, todos registrados somente em meu nome, dos quais ela não sabia da existência, que faziam com que o terreno que ela acabara de vender para uma empresa de desenvolvimento de luxo não valesse absolutamente nada sem a minha cooperação. A Blackthorn Development pagou $1,2 milhão por um retângulo de
decorativo dentro da minha propriedade. Abri o laptop e comecei a redigir a liminar. Após isso, eu lidava com duas frentes paralelas, exigindo disciplina mental contínua que não usava desde minha última missão de inteligência. Primeira frente, o caso criminal. Encontrei David Reyes 3 dias depois em seu escritório em Albany. Uma sala no segundo andar, sem elevador com livros de direito usados e uma assistente chamada Joan, que trabalhava lá há 22 anos e tinha o instinto organizacional de uma oficial de logística militar. Só a falsificação já dá 10 anos, David disse, mostrando a impressão do registro do condado ao lado dos exemplos de assinatura dos meus registros militares. A transferência bancária configura fraude federal por transferência eletrônica. O trust de fachada pode resultar em acusação de conspiração criminosa, dependendo de quem participou da sua criação. Meu irmão recebeu a maior parte do dinheiro. Ele sabe a origem? Preciso descobrir isso. David fez uma denúncia de fraude no escritório do promotor do condado de Albany por mim. O atendimento foi realizado por Marcus Webb, assistente de promotor de 31 anos perspicaz e que logo entende e estrutura um caso mentalmente. Ele nomeou a detetive Renata Okafor, investigadora da Unidade de Crimes Financeiros, com 14 anos de experiência policial e atuação em 3 grandes casos de fraude hipotecária na última década. A detetive Okafor me ligou 2 dias após a denúncia apresentada por David. Senhorita Sterling, revisei a documentação. Só a comparação das assinaturas já estabelece indícios suficientes para a acusação de falsificação. Existe chance de sua mãe ter tido acesso legítimo a um documento original assinado por você? Os únicos documentos originais assinados que conheço estão nos meus arquivos e no sistema do condado. A outra possibilidade. O advogado do espólio do meu avô, Harold Birch, morreu em 2020 e seu escritório foi fechado. Os arquivos dele foram enviados para outro escritório ou armazenados. Vou procurar esses registros. Detetive, seja o que for que você encontrar, preciso que a cadeia de custódia esteja limpa. Não quero que isso seja rejeitado por uma questão processual. Ela fez uma pausa. Senhorita Sterling, serviu nas Forças Armadas? 9 anos. Agora não mais. Então sabe o que quero dizer. Deixe a cadeia de custódia comigo. Só garanta que não contamine as provas antes da minha chegada. Entendido. O segundo caminho era o processo civil, geralmente mais impactante de imediato. David entrou com liminar no Tribunal Estadual numa terça, pois o empreendimento já estava em andamento, com equipamentos, licenças e trabalho iniciados. Obtivemos medida emergencial. A juíza, Honorável Patrícia Salazar, veterana de 26 anos no tribunal, era conhecida por analisar todos os processos e fazer perguntas desconfortáveis para ambos os lados. Eu estava naquela audiência. O advogado da Blackthorn Desenvolvimento, Gregório Faust, de um escritório com 4 nomes, foi instruído a tratar o caso como algo sem importância. Ele folheava documentos quando entrei. Ele olhou para mim rapidamente, me ignorou e voltou para seus papéis. Eu usava meu uniforme classe A do exército, não por encenação, mas porque eu conquistei e ele mostrava de forma clara quem eu era. Metódica, qualificada e não estava ali para perder o tempo de ninguém. Entreguei à juíza Salazar os registros de parcelas carimbados, mapas de 1992 documentos de redivisão de 2018 e transferências de título, tudo organizado. Ela leu cada página. Gregório Fausto parou de folhear os papéis após cerca de 8 minutos. Conselheiro, disse a juíza, olhando por cima dos óculos. Seu cliente tem documentação que comprove o acesso legal à propriedade? Pausa. Recebemos garantias do vendedor. Perguntei sobre a documentação. Nova pausa. Ainda analisamos. A juíza me olhou. Senhorita Sterling, a estrada de acesso que cruza Miller's Run está registrada só em seu nome desde 2018. Sim, meritíssima. O remembramento do lote está na página 14. A transferência individual do título está na página 17 e as servidões de utilidade pública nas páginas 19 a 22, meritíssima. Os direitos de água ficam na 23. Ela separou os papéis e olhou para Faust. A liminar de emergência foi concedida. Estão suspensas todas as atividades de desenvolvimento no lote 047A e arredores até a audiência completa. Advogada, recomendo que sua cliente se acostume com a expressão sem acesso legal. Não fui ao jantar de domingo para confrontar ninguém. Fui para ver o rosto deles antes que soubessem o que viria. Minha mãe, Vivian Sterling, de 61 anos, era do tipo de mulher que fazia "estou tão orgulhosa de você" soar como ameaça. Abriu a porta de blazer creme e brincos de pérola e me abraçou com um braço, como sempre. Era um meio abraço que transmitia carinho, mas deixava margem para negar que fosse sincero. Você está magra, ela disse. A Coreia não te alimenta bem. Preston já estava dentro, servindo vinho em taças de cristal à luz da tarde. Usava um relógio que pesquisei na noite anterior. Breguet Classic, custa $6.200. A empresa que ele usou para comprar tinha $400 mil em gravames por dívidas com empreiteiros. Ele sorriu para mim por cima do sofá. Como é estar de volta aos Estados Unidos? Você vai adorar o mercado aqui. Audrey, se quiser vender a propriedade Blackthorn, agora é a hora. Os valores estão altos. Minha mãe apareceu na cozinha. Melhor não entediá-la falando de imóveis. Ela transformou o crime grave de fraude por transferência eletrônica em um tema constrangedor de jantar. Sorri e pedi. Conte mais sobre o mercado lá em cima. Preston fez um monólogo de 15 minutos sobre imóveis nas montanhas.
linhas, enquanto eu comia frango assado e observava suas mãos, o relógio e sua confiança de quem achava que tudo estava resolvido. Minha mãe continuava encontrando meu olhar do outro lado da mesa com aquela ternura especial que ela usava quando queria sinalizar que tudo estava bem. Tudo estava sob controle. Não havia necessidade de fazer perguntas. Ela não fazia ideia de que eu tinha acessado o banco de dados de registros do condado. Ela não fazia ideia de que eu tinha aberto o envelope de documentos. Ela não sabia que a detetive Okafor já havia pego os arquivos da firma sucessora de Harold Birch e achado uma cópia assinada dos meus documentos sucessórios de 2018. Documentos que tinham sido acessados por alguém no ano anterior, sinalizados no sistema de gerenciamento de arquivos da firma, como tendo sido visualizados e impressos sem uma anotação de cobrança. Ela não sabia que David Hayes já havia registrado a denúncia criminal por fraude, que Marcus Webb do Ministério Público iniciara uma investigação, ou que o advogado da Blackthorn Development já tinha recebido uma cópia da liminar naquela manhã. Comi meu frango, elogiei as batatas, abracei minha mãe ao sair. É bom ter você em casa, ela disse. É bom estar aqui, respondi. Voltei dirigindo para o motel. A reunião na sede da Blackthorn em Albany foi ideia minha. David preferia resolver pelos advogados por ser mais limpo, menos emocional e legalmente controlado. Passei 9 anos na inteligência militar e aprendi que às vezes a presença física comunica o que o papel não transmite. Vesti o uniforme de gala e levei a pasta de documentos. Peguei o elevador sem pedir. A sala de reuniões era no 4º andar, com paredes de vidro e mesa de mogno, pensada para fazer quem estivesse do outro lado sentir o peso do dinheiro institucional. Marcus Thorne, de 60 e poucos anos e relógio de prata, estava na cabeceira. A postura cuidadosa de um homem que por décadas foi o mais importante em qualquer sala. Minha mãe estava lá, o que não esperava. Ela usava o mesmo blazer creme do jantar de domingo, como uma armadura. Preston estava ao lado dela, sem o vinho dessa vez, sem o sorriso fácil. Alguém, provavelmente a equipe jurídica da Blackthorn, tinha avisado a ele que isso era mais sério do que uma simples reclamação incômoda. A perna dele se movia debaixo da mesa. A advogada Catherine Walsh, sócia da Faust e Walsh e com 20 anos de experiência em litígios imobiliários, sentou-se à direita de Thorne com um bloco de anotações e expressão de quem já entendia parte do problema. Coloquei a ordem de liminar carimbada na frente de Thorne, sem dizer uma palavra. Catherine Walsh foi a primeira a pegar. Ela leu em silêncio. Observei sua expressão mudar em algum ponto da segunda página. Não era exatamente alarme. Era mais como a quietude particular de alguém recalculando uma posição que acreditava ser sólida. Thorne leu em seguida. Então ele olhou para minha mãe. Você me disse que a propriedade estava clara. Está. Ela disse imediatamente. A certeza na voz dela era notável. 14 meses de construção cuidadosa, e ela ainda acreditava nisso. Abri a pasta de documentos. Os mapas de levantamento de 1992 bateram na mesa de mogno com um peso que era em parte físico e em parte algo mais. O peso de um avô que dedicou 3 verões construindo algo e meio século garantindo que fosse seu. A estrada de acesso sobre o Miller's Run é minha, assim como as servidões e os direitos sobre a bacia hidrográfica. Empurrei os papéis de transferência. Sua estrutura não tem estrada legal, utilidades ou direitos de água. Catarina Walsh pigarreou. Sr. Thorne, o acesso ao desenvolvimento é impossível sem a cooperação dela. Thorne parou de piscar, olhou para os mapas e para Catarina. Então ele se virou para minha mãe devagar, nada casual. Você me vendeu uma propriedade sem acesso. Respondi antes dela. Ela te vendeu uma ilha. A sala silenciou completamente. O rosto da minha mãe mostrou várias expressões rápidas. Primeiro confusão genuína, depois compreensão surgindo lentamente e, por fim, algo inesperado. Não era vergonha nem medo, mas algo próximo à admiração, como se parte dela reconhecesse a engenhosidade do pai e, mesmo contra a vontade, se impressionasse. Então isso sumiu, restando só o cálculo. Audrey falava com voz muito controlada. Acho que devemos discutir isso em família. Antes da conversa em família, eu falei. No jantar de domingo, você chamou de conversa sobre propriedades. Preston fez um som, algo entre uma risada e uma palavra que não chegou a se formar. Preston, Catherine Walsh disse calmamente, recomendo que não fale mais nada aqui. Ele se calou. Marcus Thorne olhou para mim do outro lado da mesa de mogno com a expressão de um homem que acabou de descobrir que o investimento certeiro de $1 milhão era, na verdade, um pedaço de terra nas montanhas sem estrada. O que você quer? Ele disse. Era uma pergunta de negociação. Eu já esperava por isso. A liminar continua até a decisão criminal, eu disse. Depois, discutiremos suas opções sobre a propriedade. Questão criminal. Ele repetiu. A denúncia de fraude foi registrada há 11 dias no escritório do promotor de Albany. A unidade de crimes financeiros investiga há 9 dias. Disseram que acharam a origem do documento com assinatura falsa.
Pausei. Sugiro que tenha seu próprio advogado, independente da família Sterling, para revisar sua exposição antes de continuarmos. Catarina Walsh já anotava em seu bloco. Marcus Thorne se levantou e ajeitou o paletó. Ele lançou um último olhar para minha mãe, deixando claro que o acordo entre eles havia terminado. Em seguida, foi embora. O processo criminal durou 7 meses. Detetive Renata Okafor, há 14 anos em crimes financeiros, é uma investigadora que constrói casos como engenheiros constroem pontes, com cuidado e sem atalhos. Rastreou a assinatura falsificada até uma assistente jurídica da firma sucessora de Harold Birch, que recebeu $8.000 para acessar e fotografar meus documentos do espólio. A assistente jurídica conhecia minha mãe há 12 anos e colaborou com os investigadores para reduzir sua acusação. Minha mãe foi presa numa terça de novembro, acusada de falsificação, fraude eletrônica e conspiração criminosa. Preston foi acusado de co-conspiração por aceitar fundos de atividades fraudulentas, acusação comprovada por seus próprios registros financeiros intimados na investigação. A investigação de fraude de seguro que estava pendente contra a empresa de Preston foi reaberta à luz das novas evidências. Esse caso ainda está em andamento até o momento desta gravação. A advogada da minha mãe, não a advogada do Preston, nem a advogada da família, mas a sua própria advogada particular, que ela teve que contratar com o próprio dinheiro porque o Sterling Family Holdings Trust havia sido congelado por ordem judicial, negociou um acordo judicial. Ela se declarou culpada de falsificação e fraude eletrônica. Ela recebeu 4 anos de liberdade vigiada, restituição obrigatória e não pode me contatar sem meu consentimento escrito durante esse tempo. Ela não entrou em contato. O acordo judicial de Preston foi concluído 3 meses depois. Ele pegou 2 anos de liberdade condicional, teve que devolver $842.000 e sua LTDA foi dissolvida por ordem judicial. O relógio de $6.000 e outros bens comprados no período foram apreendidos. Os advogados de Marcus Thorne e David Reyes fecharam um acordo civil separado sobre o terreno sem acesso. Sem acesso à estrada e serviços públicos, o terreno valia cerca de $40.000 como propriedade independente, valor impressionante como local de desenvolvimento, mas desastroso em uma planilha ao lado do preço de compra de $1.200.000. A Blackthorn Development teve grande prejuízo. O projeto de casas de luxo na montanha foi discretamente arquivado. Todo o terreno, incluindo o lote da cabana e 15 acres ao redor, é meu. Estrada de acesso, bacia hidrográfica e servidões de utilidade pública. Os direitos do poço que meu avô registrou em 1974 e protegeu com aquela teimosia paciente e particular de um homem que cresceu numa época em que a terra era a única coisa que permanecia. Voltei para Blackthorn Ridge em um sábado de abril, 8 meses depois de ter ficado no cascalho molhado e lido aquela placa. As estacas do topógrafo ainda estavam no chão. A placa do empreendimento tinha sumido. Segure a semana em que a liminar foi concedida. O trator também tinha ido embora. A cabana continuava de pé, apesar das dúvidas. A janela leste estava quebrada, os degraus da varanda precisavam ser trocados e o painel rachado do fogão seguia no mesmo lugar. Sentei-me na varanda por um tempo, pensando no meu avô construindo este lugar. 3 verões, as mãos dele e as de 2 amigos, e toda a convicção necessária para acreditar que aquilo que você está construindo vai durar mais do que você. Pensei em como ele replanejou o terreno com calma e cuidado após a bagunça do Preston no desmatamento. Sem raiva ou drama, apenas metódico, como sempre fazia. Fechando portas que minha mãe desconhecia, criando defesas que ela nunca imaginaria. Ele também nunca mencionou os lotes separados para ela. Ela passou a vida adulta ao lado do terreno sem questionar o que havia sob ele. Achei que ele a conhecia. Ele a amou e conhecia. Combinação rara e difícil. E planejou. Peguei sua carta, 2 páginas com caligrafia inclinada e dobras gastas, e reli. Construí defesas e as usei. Dobrei-a com cuidado. Passei muito tempo refletindo sobre como me sinto em relação à minha mãe. Não os fatos legais, que já estão resolvidos, mas o lado humano. A parte em que ela ainda é minha mãe, sinto o cheiro do frango assado, ouço Frank Sinatra pelos alto-falantes no teto e lembro de quando, aos 12 anos, achava que ela era a pessoa mais capaz que conheci. Ela é capaz. Esse é o problema. Viu na terra do pai uma transação e na assinatura da filha, uma ferramenta. Ela avaliou tudo que o vovô construiu e quanto valia, e tenho certeza que nunca pensou que pudesse haver algo além do que sabia. Ele já havia planejado isso. A cabana levou 6 semanas para ficar habitável de novo. Fiz quase tudo sozinha. Troquei os degraus da varanda, consertei a janela leste, recondicionei o fogão a lenha e deixei o painel rachado, pois há coisas que mantemos. Instalei nova tubulação, atualizei a elétrica conforme normas e construí uma escrivaninha para trabalhar, pois aceitei um cargo remoto em uma empresa de consultoria de inteligência. Na última noite da reforma, sentei na varanda em uma cadeira de balanço que construí com um livro de marcenaria deixado pelo vovô, já que a original havia desaparecido há tempos. Observei a linha das árvores como ele fazia. O celular vibrou. Mensagem de David Reyes confirmando o cronograma da restituição. Primeira parcela de Preston. 30 de abril.
Deixei o celular de lado. As árvores estavam muito quietas. Sua mãe só valoriza a terra quando alguém mais rico a quer. Ela arquitetou um plano para obtê-la, falsificou uma assinatura, criou um truste falso e subornou uma assistente jurídica. Ela agiu rápido enquanto eu estava fora por 14 meses, achando que a propriedade era dela. Ficou com a cabana e esqueceu o resto. Eu fiquei com tudo mais.